Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Adriana, eu sou diretora do Departamento de Administração de Pessoal aqui da Coordenadoria de Recursos Humanos. Sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui para mais uma live do dia 11/12 a respeito do processo de atribuição de classes de aulas 2021. Estamos encerrando essa semana, sexta-feira fizemos 2 lives por dia, todos os dias de manhã para as diretorias e à tarde para as escolas. Hoje também estamos aqui no Trio Gestor, no canal Trio Gestor e também no YouTube. Tá? Estou aqui do meu lado com a Lucilene Aguiar, que todos já conhecem, nós estamos todos os dias aqui. Ela é técnica do CEMOV, responsável pela operacionalização do processo de atribuição. Bom, vamos lá. Hoje, qual é a pauta do dia? A portaria 15 nos trouxe o cronograma de atribuição e hoje é a atribuição da carga suplementar dos docentes efetivos, né? Então, ontem, os docentes manifestaram interesse e hoje seria a atribuição o dia inteiro. Ocorre que muitos, por problemas técnicos ou por falta de experiência para acessar o sistema, muitos candidatos, muitos docentes não conseguiram, que pleiteavam a carga suplementar, manifestaram interesse. Então, nós, em conjunto com a CITEM, hoje de manhã, minha coordenadora Cris, aliás, trago um abraço dela, que ela está numa reunião com o secretário, e aí resolvemos prorrogar o prazo para manifestação até meio-dia. A Prodesp subiu o sistema e a 1h, 1h30, começamos já a atribuição da carga suplementar. Eu quero que vocês que estejam fazendo a atribuição sejam com muita tranquilidade. Se tiver algum problema técnico, nós vamos conversando no final do expediente, no final do dia, para ver. A gente sempre faz uma reunião entre as equipes para ver qual a melhor maneira de resolver as pendências do dia, tá? Eu queria deixar claro que, assim, os docentes que deveriam ter manifestado interesse ontem, hoje, muitos podem ter aproveitado para se manifestar interesse, mas não era o nosso objetivo. O nosso objetivo era dar a possibilidade daqueles que ontem não conseguiram por problemas técnicos, né? E isso é muito importante porque, assim, da mesma maneira que nós, da administração dos órgãos centrais, das diretorias e das escolas, cumprimos o cronograma, os docentes também devem cumprir o deles. Então, assim, precisa se organizar para, no dia correto, fazer as suas opções. Ah, mas esqueci de fazer. É diferente daquilo que ou resolvi agora. Precisa se organizar e a gente precisa aprender, principalmente agora que a gente está entrando nessa atribuição online, né? Esse ano, como o primeiro ano, a gente está fazendo híbrido, né? E algumas fases manuais. Mas, enfim, estamos aí, as diretorias estão fazendo, nós estamos atendendo diretamente os problemas técnicos que estão aparecendo lá no sistema, o pessoal está mandando no grupo de WhatsApp do suporte, a gente está fazendo diretamente, tá? Então, isso, vamos lá. O cronograma é esse, eu já falei. E lembrando a todos que todas as ações que estão sendo feitas no sistema online, elas não refletem no cadastro funcional, nem de pagamento, nem de nada. E nem devem, as transferências, cessações, nem devem ser registradas em outro sistema, tá? Simplesmente elas vão ser lançadas no sistema de atribuição online e associadas, e essa associação automaticamente ela só vai se refletir lá na folha de pagamento de fevereiro, lá depois da atribuição, que ainda a gente tem um rescaldo em janeiro, ainda tem mais uma sequência de atribuição de acordo com o cronograma em janeiro, inclusive categoria O e projetos, tá bom?
Lu, você está acompanhando o chat aí? Eu vou passar a Lu já para vocês e vou falar um pouquinho de um assunto que foi do artigo 22, né, Lu? Do artigo 22 é a carga suplementar. Nós passamos agora há pouco, a gente quer esclarecer bem essa situação para que não crie dúvidas nem para quem está atribuindo, nem para quem vai se candidatar, tá? A CGRH fez uma live com a professora Cris, nós orientamos já sobre o artigo 22 e a carga suplementar, tá? E retomamos hoje porque os supervisores estavam solicitando a nossa manifestação, e aqui eu vou falar de novo, daí a gente encerra esse assunto, tudo bem? É assim, nós sabemos que temos o decreto 53.037 de 2011, que fala sobre a impossibilidade do docente que se inscreveu pelo artigo 22 da LC 444 desistir das aulas e vir a participar e ter aula atribuída da carga suplementar nesse momento de atribuição inicial. Tudo bem? Só o que nós orientamos, isso está valendo, só que assim, nós temos que entender que esse ano nós estamos num momento atípico por conta da pandemia. Então, as aulas têm sido online. Então, já esse ano já começou uma dinâmica diferente de atribuição de aulas, na maneira da gente enxergar isso, para poder propiciar aos professores que eles tenham uma maior comodidade da carga horária atribuída, para que eles possam se adequar melhor ao horário dessa nova dinâmica. Excepcionalmente, por conta desse contexto pandêmico, tá? A CGRH, pelo poder discricionário da administração, abriu a liberalidade para que as diretorias possam fazer o artigo 22 nessa situação, se assim acharem conveniente, se assim acharem que é necessário para adequar melhor a situação. É uma possibilidade, tá? Então, não é a diretoria falou assim, mas nós não vamos fazer. A resolução 72 de 2020, ela traz muito claramente a competência do dirigente, do diretor de escola na atribuição de classes e aulas. Essa é uma competência dada em resolução do secretário para os senhores. Então, não somos nós somos um órgão orientador, tá? Então, assim, cabe à diretoria a verificar junto com a comissão de atribuição qual é a melhor possibilidade. Tá? Se achar que não é conveniente, não é obrigado a fazer. Tá? Então, acho que isso ficou bem claro e eu acho que fiquem muito tranquilos quanto a isso, mas se tiver alguma dúvida, vão postando no chat e a gente vai responder. Tá bom? Tem uma dúvida aqui, a Lu vai começar a falar das dúvidas e um pouco da operacionalização do sistema, né? Mas eu peguei duas aqui que estavam no grupo de WhatsApp que eu queria falar para vocês. Então, me perguntaram assim, artigo 22, pode pegar aula de Inova desde que tenha... Pode pegar aula do Inova? Pode, desde que tenha uma disciplina específica do CAR, tá bom? Mais uma dúvida aqui, Lu, já passo a palavra, tá? Ó, sistema puxou um saldo de aulas errado e uma professora manifestou interesse. Não aparece a opção de justificar a não atribuição dessas aulas. Como proceder? Essa acho que é para você, Lu. Pode falar. Ok. Boa tarde, pessoal. Referente à atribuição, agora o momento que nós estamos, né? A partir das 13 horas, então, o diretor vai acessar o menu atribuição inicial, realizar a atribuição, e vai realizar a atribuição de todos os interessados que manifestaram interesse nas referidas turmas. O que vai acontecer agora? Como a gente está trabalhando com uma plataforma nova e tem, de repente, aí pequenas inconsistências sistêmicas que, de repente, não foi possível corrigir até meio-dia, e aí 1 ou 2 ou 3 casos passaram sem atribuir, e os docentes que ontem nem manifestaram interesse e hoje também não manifestaram interesse, mas são
passíveis de atribuição. Então, o que a gente pede? A ajuda de vocês nesse sentido, para acompanhar os casos e verificar. Quem manifestou interesse vai aparecer nas turmas e o diretor de escola vai... Eu vou ter que tocar aqui o foninho, mas dá para continuar falando. Então, o professor manifestou interesse, ele vai participar da atribuição conforme as turmas que estão em tela. Se porventura alguma turma que ele manifestou interesse não apareceu, o professor não pode ser prejudicado de fato. Aí a gente pede o quê? Vamos supor, na 7ª A tem 5 professores que manifestaram interesse, mas tem um professor que queria manifestar interesse e não conseguiu. Então, adequa essa classificação entre os 5 existentes. Se porventura ele for a prioridade, for o primeiro ali na lista de classificação daqueles que manifestaram nessa referida turma, aí tudo bem, pode associar para ele, para que ele não seja prejudicado, tá? Tudo isso mediante a justificativa. Quando aparece para o diretor as turmas, os docentes que manifestaram interesse nas turmas e, de repente, o primeiro não vai atribuir, quando ele clica no segundo, o sistema abre um campo de justificativa. Então, para não atribuir a um docente, basta clicar abaixo no próximo, como se você fosse atribuir ao próximo. Ele vai abrir um campo e aí tem que justificar. Justifica de uma forma breve, um breve relato, mas de uma forma que fique claro para entender por que não foi atribuído àquele docente. Então, por exemplo, devido à inconsistência sistêmica, um professor melhor classificado pegou a turma. Pode colocar o CPF do professor, tá? Se for o caso, nesses ajustes manual que a gente está fazendo. De todo modo, de maneira nenhuma, o docente pode ser prejudicado, entretanto, a gente está tentando adequar o processo manual para um processo sistêmico. Nós recebemos aqui alguns apontamentos de turmas que não deixou confirmar a manifestação. Teve uns 2 casos que nós recebemos que clicava na turma e a turma sumia. Isso pode ser uma inconsistência momentânea, porque uma vez que o sistema esteja com o quadro aulas homologado em tela e a lista de docentes tem a formação correspondente, o sistema permite, então, esse cruzamento de dados. A formação corresponde, a turma existe, então pode manifestar. Então, se porventura, no momento, a inconsistência não permitiu confirmar, pode ser um erro de navegação, pode ser uma falha momentânea, e é claro, de modo nenhum, nenhuma das partes podem ser prejudicadas, e aí é nesse ponto que a gente pede o auxílio da equipe escolar e dos diretores para fazer esse acompanhamento, como a Adriana citou no início da transmissão, ok? Aqui no chat, vocês já estão encaminhando para nós, está liberado o relatório no histórico de atribuição aí, quando vocês entram, diretor de escola agora falando, quando vocês acessam Secretaria Escolar Digital, menu atribuição inicial, vocês conseguem visualizar dentro do menu administrativo alguns relatórios para auxiliar vocês nessas verificações, tá? Tanto a conferência de saldo 2021, que é o saldo que a gente está trabalhando, consulta interessados, vocês conseguem visualizar os interessados em uma referida turma, e o histórico de atribuição individual, que aí consegue colocar o CPF do docente para ter acesso a tudo aquilo que ele manifestou interesse, tá? Então, assim, por gentileza, realizou a atribuição do que está em sistema, de todo mundo que manifestou interesse, se porventura tiver algum para adequar ali no meio, que por erro sistêmico, por falha sistêmica não conseguiu, todos os casos a gente reportou, tá, pessoal? Alguns a gente conseguiu responder a tempo, outros não. Desde a portaria 15, a gente passou para vocês com o cronograma desde a semana, desde dia 30 do 11, tá? Então, assim, a gente pede para vocês compartilhar essas informações com os docentes, porque para eles também é novo, e nem todo mundo tem tanta familiaridade assim com o sistema. Alguns já navegam, alguns já conhecem, outros não.
né? Então, a gente pede para vocês divulgarem aí os tutoriais que a gente fez para os docentes, para facilitar para eles a hora de entender lá onde ele tem que manifestar. A equipe escolar também precisa estar por dentro de todo esse procedimento. O sistema é intuitivo, ele não é um sistema de difícil navegação, os menus são claros, são práticos para navegar, não é nada tão mirabolante assim de dizer, não consigo navegar. Quando ele acessar o menu, ele vai conseguir interpretar. Portanto, nesse momento, agora, a gente não consegue voltar o sistema para trás para continuar fazendo a manifestação de interesse. Então, precisa avançar adiante, ok? Se for o caso, faz dessa forma manual, como eu estou citando agora para vocês. No ano que vem, aliás, no decorrer de 2021, a atribuição durante o ano, e na atribuição inicial de 2022, tudo vai ser online, tudo vai ser via cronograma. A gente vai precisar parametrizar hora e data, senão a gente não vai conseguir trabalhar com as etapas, tá? Então, a gente está se reeducando com esse novo formato, com essa nova roupagem, vamos dizer assim, e esse novo momento que a gente está vivendo agora. O saldo de aulas está congelado. Congelado com o quê? Congelado com as informações antes de iniciar a manifestação de interesse. Então, se porventura tiver alguma alteração no saldo, nesse momento, não vai visualizar de imediato. Por quê? Precisou congelar o saldo para que os professores manifestassem interesse, todos na mesma visão, com o mesmo saldo de aulas. Depois que o diretor realizar a atribuição, é que vai ter um momento de atualização de saldo para a próxima fase. Então, hoje é dia 11, sexta-feira, a gente vai trabalhar hoje o restante do dia com a realização dessa atribuição. Sábado e domingo não temos expediente, entretanto a plataforma está disponível para acesso, para qualquer análise, mas a gente não tem expediente. Na segunda-feira, nós entramos então com a continuidade do cronograma para o dia 14. No 14, lá na portaria 14 e 15, a diretoria de ensino vai fazer a associação da atribuição das aulas que foram manifestas hoje. Então, 14 e 15 está destinado para isso. No dia 15, à tarde, é o dia que está destinado para atribuição manual do artigo 22. Então, a gente pede a atenção especial de vocês nesse sentido aí. Os professores que manifestaram por declaração que eles não querem mais participar do artigo 22, eles não devem entrar nesse dia, tá? Aí é mais uma análise que o diretor vai precisar acompanhar. Ele não pode participar nesse dia porque ele autodeclarou que não queria mais o artigo 22 e participou da atribuição nas demais fases, correndo com os demais titulares. Então, ficar atento a isso aí também. No dia 16, vai ser o lançamento da atribuição da plataforma sede desse procedimento do artigo 22. Tudo que foi feito manualmente no dia 15 à tarde, que é o dia do artigo 22, vai ser lançado no sistema no dia 16. Depois que for lançado isso no sistema, aí o sistema vai gerar uma nova lista de saldo, com tudo aquilo que foi feito anteriormente, tá? Como o sistema é novo e vocês também estão se adequando, tenta verificar o máximo de situações aí que vocês precisam verificar, corrige o que precisar ser corrigido, analisa o que precisar ser analisado, para quando chegar no dia 15 à tarde, que for fazer o artigo 22, não fique nada pendente para trás, tá? Vamos tentar fazer tudo que a gente precisar aí dentro do sistema. Aqui para mim no chat, o chat não está atualizando. Deixa eu voltar a telinha e entrar novamente. Pode falar, Adri. Vamos lá. Eu peguei algumas dúvidas aqui que são do grupo de atribuição. Vou aproveitar enquanto você está verificando no chat aí, tá? E os meninos estão me passando, eu já te falo. Vamos lá. A primeira pergunta é: como faz para cancelar uma atribuição? Resposta: a Lu pode confirmar, tá? A resposta é: qualquer alteração após realizar a atribuição deve ser corrigida pela aba 2 da associação. Ou seja, exclui na aba 2, certo, Lu? É isso? Isso. É que, assim,
A gente pede para não fazer muito esses procedimentos, mas se precisar, pode fazer. Tudo que é associado para o professor, ele vai direto para a carga horária. Então, já faz parte, aquela aula já faz parte da carga horária dele futura, né, para 2021. Se porventura precisar voltar e desassociar, aí tem que ir lá no Recursos Humanos, que é o menu que vocês acessam durante o ano. Recursos Humanos, atribuição, realizar atribuição e desassociar. Vocês vão excluir a associação que foi feita lá na aba 2. Tá? A primeira aba é a de horários e a segunda aba é de realizar atribuições. Chegou uma pergunta aqui da professora Elisete. A professora não quer mais participar pelo artigo 22. Ela precisa fazer alguma coisa? Precisa, professora. Ela precisa dizer por escrito que ela não quer mais participar. Tá? Uma vez que ela optou isso na inscrição, foi aberto a excepcionalidade que, teoricamente, na resolução, ela seguiria adiante para participar no dia 22, não indo no destino, automaticamente ele estaria cancelado. Então, visando adequar e otimizar, como a Adriana citou no início da transmissão, é que abriu essa prerrogativa de permitir a autodeclaração, né? Então, essa professora precisa declarar que ela desiste de participação pelo artigo 22. Vocês guardem isso como um documento junto à atribuição e permita, então, que este professor ou esta professora participe da carga suplementar de diretoria, tá? Aí não tem problema porque ela está autodeclarando, tá? Não tem problema nenhum. O professor manifestou interesse em escolas. Foi atribuído na escola 1 e a escola 2 precisa fazer alguma coisa? Não. Se ele já foi atribuído na escola 1 e não quer pegar mais aulas, não precisa entrar em contato. O diretor de escola precisa se preocupar, aliás, não é que ele não precisa se preocupar, ele tem que se preocupar com aquilo que ele está atribuindo, mas ele não precisa ter isso como impeditivo de atribuição, porque o próprio docente vai informar para ele. Se porventura, vamos supor, se nessa escola que ele está com a prioridade 2, a prioridade 1, de repente, não atribuísse por qualquer motivo. Na hora que o diretor ligasse, a prioridade 1, você deseja assumir essas aulas? Ele dissesse não. Então, a oportunidade passa a ser do segundo, na prioridade. Ele vai entrar em contato e vai dizer, professor, a ordem aqui de prioridade vai te permitir atribuir essas aulas. O senhor tem interesse? Posso confirmar? Se ele ainda tiver espaço na carga horária dele para pegar mais aulas, ele vai dizer que sim. Entretanto, o diretor, se ele quiser consultar o histórico de atribuição dele dentro do menu de associação do professor à classe, ele consegue visualizar se ele já está com todas as opções dele atingida ou não. Então, isso é uma administração que o diretor vai fazendo com o professor. Se ele entrar em contato, o professor vai dizer para ele que já completou a jornada, já constituiu, ou se ele ainda tiver interesse em pegar mais turmas, ele pode pegar, uma vez que na ordem de classificação ele não está, ele chegou na vez dele, né? No caso, na ordem de prioridade. Professora Rita, você escreveu aqui o que fazer, mas o restante da sua dúvida não chegou. Então, talvez, não sei se é que o chat fechou e abriu de novo, eu não sei se de repente a senhora pode escrever novamente aí a pergunta para a gente verificar. O professor fez manifestação a mais do que ele podia ministrar. Como faz para justificar, para ficar verde que deu certo? Clicando no próximo abaixo, ele vai abrir a opção de justificativa, né? Quando clicar no docente abaixo, ele vai abrir a justificativa para esse caso, essa situação aí que está de repente aí ultrapassou a quantidade de aulas, tá? Mas o diretor de escola pode consultar o histórico individual, né? Consulta interessado, ou o relatório individual, ou o histórico de atribuições desse professor, para verificar quantas turmas ele de fato atribuiu para não exceder. Teoricamente, o sistema está configurado para isso, tá, pessoal? Mas tem situações em que o sistema pode ser que permita atribuir, de repente, mais, porque ele entende que o professor colocou lá no início, na hora que ele entra para fazer a manifestação de interesse,
o sistema tem uma pergunta: qual a quantidade máxima de aulas que aquele professor vai pegar? Então, se ele pode pegar, se ele já, por exemplo, se ele tem a carga completa de 32, ele já pegou 20. Então, o máximo que ele poderia pegar ali seriam 12. Mas se porventura ele colocar 32, pode ser que o sistema entenda aquilo, lógico, a gente está analisando para adequar essas informações, mas a gente pede a atenção de vocês nesse sentido também. Pode ser que o sistema leia isso e permita associar. É evidente que depois, notando, a gente volta para trás e corrige. Mas a gente pede a atenção de vocês também nesse sentido aí, para a gente ir aos poucos adequando o sistema dentro dos formatos que a gente precisa. Por favor, como rejeitar parcialmente as manifestações de um docente? A manifestação dele é livre. Ele manifesta em quantas escolas e quantas turmas ele quiser e tiver formação. Então, isso a gente não pode impedir. A realização da atribuição é que está restrita à quantidade de aulas na jornada, na carga horária dele. No caso, a gente está falando de titular da jornada. Então, o professor com jornada completa, ele pode chegar até 32 aulas. Se for acúmulo, isso vai passar um pouco, isso vocês já sabem, já administram, já estão acostumados a fazer. Se o diretor consultar o CPF desse professor, ele vai verificar o parcial dele que já tem atribuído, que ele já participou na unidade escolar, já provavelmente constituiu, ou está parcialmente constituído, ou está em composição, de repente, na inexistência de aulas, cada um na sua situação. Rejeitar a manifestação não tem como, mas tem como justificar. Então, se tem lá 10 professores e, de repente, o primeiro, o segundo e o terceiro você não vai atribuir por algum motivo, clica no de baixo e justifica, e escreve o motivo, e aí automaticamente o sistema vai permitir a próxima. Se o próximo também não for para receber essa turma, tem que justificar. Toda não atribuição tem que ser justificada uma vez que o docente tenha manifestado interesse, tá? Se ele manifestou interesse e não foi atribuído, eu preciso justificar porque eu não atribuí, ok? E se não tem professor abaixo? Se não tem professor abaixo, se eu não me engano, aí você me confirma, porque eu não estou com a tela aberta aqui no perfil do docente. Aparece um botão embaixo dizendo assim, rejeitar todas. Verifica, por gentileza, no perfil diretor de escola, se tem esse botão embaixo assim escrito rejeitar todas. Clicando nesse botão, ele rejeita tudo que está na tela. Se não aparecer isso, passa para nós a questão para a gente verificar, passa para nós a questão que eu digo pontualmente, né, com CPF, escola e ID, para a gente verificar exatamente nesse caso o que o sistema está se comportando dessa forma. Porque isso já está configurado, já está desenvolvido. É possível rejeitar todas as manifestações clicando nesse botão, tá? É uma prerrogativa que tem já aberta e disponível. Mas se de repente estiver inibido, a gente verifica. Professor que está em licença saúde pode ter aulas atribuídas nesse momento? Isso aí é questão de legislação, hein? Está lá na resolução de atribuição. O professor que está em licença saúde pode participar de atribuição, exceto, aí tem alguns pontos que cita de excepcionalidade, tá? O professor, teoricamente, vamos entender, o professor, se ele estiver doente, ele não vai até a unidade, né? Então, ele estando afastado, ele não vai escolher turmas, mas o diretor vai ter acesso a manifestações de interesse, caso ele faça via sistema. Deixa eu verificar que artigo que está descrito isso aqui, só para eu passar para vocês o amparo. Mas isso está previsto em resolução, ok? Não participa de atribuição docentes que estão em licença e afastamento. Eu vou verificar aqui o artigo e passo para vocês. Eu vejo para você, tá? Tá. No decorrer da live eu passo, porque eu quero passar o número exatamente para vocês terem isso. Mas isso é algo que vocês já trabalham também, né? Mas vamos ver aqui o artigo exatamente. A Adriana está verificando aqui o número exatamente, só para passar para você exatamente qual é o artigo. Mas ele não participa, tá? Inclusive, no artigo 4º tem algumas licenças e afastamentos que estão elencadas. Referente à rejeição parcial, é possível? Quando você fala rejeição parcial, eu entendo que
metade do que ele, de repente, manifestou não vai atribuir, é a mesma prerrogativa, é justificativa. Se ele manifestou em 20 escolas, mas ele só vai atribuir em 2, as outras 18 vai ser justificativa. Entretanto, se o diretor atribuiu para o primeiro, automaticamente os outros nem precisam justificar. Por quê? Porque já está atribuído para o primeiro, os outros não vai precisar justificar, tá? Não precisa entrar em todas as manifestações do professor. O diretor entra no menu realizar atribuição, seleciona a disciplina e atribui para aquela disciplina e aquelas turmas. Atribuiu o primeiro, ele passa para a próxima turma, está atribuído, está associado, a turma está atendida, tá? Então, não precisa se preocupar. Lu? Sim. Tem duas perguntas aqui que eu já vou aproveitar e vou responder, tá? O saldo está congelado ou deixa excluir turma? O saldo está congelado, não pode mexer. Certo, Lu? Sim. A segunda dúvida é a seguinte, é uma situação que colocaram aqui, aí eu vou ler para vocês. O docente manifestou interesse em turmas que haviam sido atribuídas. Na escola sobram 2 turmas que podem ser atribuídas para ela, mas ela não manifestou. Tudo bem? O diretor pode fazer a associação na classe dessas turmas que estão vagas e que não houve manifestação de interesse na sede, mas quer essa turma? Então tá. Ele manifestou interesse em algumas turmas, só que as aulas que sobram ele não manifestou interesse. Pode atribuir? Pode. Associa manualmente e justifica no sistema se tinha docente que manifestou para elas. Mas tem que verificar se realmente não tinha manifestação nelas por outro docente. E se tinha, se tem alguém melhor classificado. Então, esse cuidado tem que ter para não ter preterimento. Tudo bem? Mais uma aqui. Professor... Não, essa do Inova eu já falei. Aqui, na atribuição de hoje, ao verificar os interessados, é possível consultar a quantidade de aulas que o professor teve atribuído na escola sede, jornada e carga suplementar? Pode sim, no Recursos Humanos, Associação Professor na classe, histórico de atribuição. Tá? Vou passar para a Lu, agora a Lu, você continua aí no chat. Pessoal, o professor Sérgio escreveu aqui, pode ser feita a pergunta sobre o cadastro do PEI aqui? Não, porque eu não tenho ninguém do PEI aqui monitorando para ajudar na resposta. Então, eu vou ficar te devendo nesse canal, mas nos outros canais de comunicação o senhor pode utilizar, tá? Porque aqui eu não tenho ninguém de plantão para acompanhar esses esclarecimentos, tá bom? Desculpa, professor, mas pode mandar nos outros canais aí para a gente verificar a resposta. Referente ao professor que está em licença saúde, pode ter aulas atribuídas nesse momento? Na atribuição inicial pode, desde que não sejam aulas, de repente, que estejam em substituição para outro docente. No inicial, tem poucas, não tem aulas em substituição diretamente, né? Porque o quadro está limpo. Limpo que a gente fala sem atribuição nenhuma. Então, o docente que está em licença saúde participa da atribuição. Uma vez que ele tem a prerrogativa de voltar para as atividades, não é uma licença contínua, né, por período longo, é uma licença curta. Então, a licença curta, o professor participa da atribuição, tá? Tudo isso está previsto na legislação. Deixa eu verificar aqui os demais esclarecimentos. Manifestação de interesse nas classes de aulas existentes da atribuição online na plataforma sede aos docentes. Tá, o docente categoria F, a atribuição, aliás, a manifestação de interesse dele, ele vai ser igual ao titular, tá? Mesmo caminho que a gente seguiu para o titular, parte manual e parte via sistema, é o que a gente vai seguir para a categoria F, tá? Então, a composição dele vai ser manual, entretanto, a carga suplementar vai ser via sistema, da mesma forma que foi para o titular, ok? No dia 18 a 21,
a unidade escolar vai fazer a associação das classes. No dia 17, atribuição manual do F, está lá na portaria 15. Dia 17, unidade escolar, atribuição manual para composição da carga horária aos docentes ocupantes de função atividade. Os declarados estáveis, seletista, ocupantes de função atividade. De 18 a 21 de dezembro, na unidade escolar, eles vão associar as classes e as aulas aos docentes da categoria F, para fins de envio de conferência de saldo. E aí, depois que fizer esse procedimento de associação, é que vai ter no dia 22 de dezembro, à tarde, manifestação de interesse nas classes e aulas existentes da atribuição online. Aí, essa parte vai ser via sistema, lá no dia 22 de dezembro. Compartilha com as suas escolas, compartilha com seus docentes também o cronograma, foi publicado em Diário Oficial, então é aberto para todo mundo, não dá para alegar desconhecimento, porque está divulgado em Diário Oficial. Entretanto, às vezes, por de repente não acompanhar, pode ser que alguns não tenham visto a publicação, e aí a gente pede para vocês compartilharem, ok? Dia 23 de dezembro, à tarde, manifestação de interesse e aulas existentes da atribuição online na plataforma sede aos docentes ocupantes de função atividade. Dia 23, diretoria de ensino, atribuição de classes e aulas na plataforma sede aos docentes não efetivos para composição de carga horária na seguinte conformidade. Aí tem os declarados estáveis, seletistas, ocupantes, e no parágrafo único da portaria fala que após a atribuição em nível de diretoria, a que se refere o citado, a nova escola deverá realizar a atribuição nas fases de constituição de jornada e inserir a condição de adido para o ano de 2021, tá? Demais orientações, a gente sabe que tem muitas outras informações que estão correndo, estão acontecendo aí, a gente vai posicionando vocês, tá? Pode ficar tranquilo que a gente está trabalhando aí para manter vocês informados, tá? Tem vários cronogramas acontecendo ao mesmo tempo, a CGH está trabalhando com várias demandas junto e nós estamos aí correndo para chegar com essas informações para vocês. Como editar a data da vigência? A vigência da turma é na matriz, né? Agora, a vigência da atribuição é direto lá na telinha da associação do professor à classe. Como você não cita aqui o quê? Na hora que faz a associação, o sistema abre um campo de data. Então, a vigência da turma é a data da matriz, é a data de 2021, funcionamento de 2021, caiu minha caneta. E a data da atribuição é a data que as aulas vão acontecer. Como não tem horário, não está tudo cadastrado, a gente usa a vigência, tá? A vigência do ano letivo, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Aí diz datas de associação, é lá no menu Recursos Humanos, Associação do Professor à Classe, tá? Na abinha de atribuição. Deixa eu verificar. Mesmo depois de ter atribuído as aulas, o alfinete continua azul. É isso mesmo? Durante o ano fica um cheque verde. É verdade, fica um cheque verde. Esse PIN azul é o que fica na coluna do saldo, não é? Verifica, por gentileza, se esse relatório que você está verificando é um relatório de saldo ou é um relatório de atribuição. Porque na atribuição, realmente, ele fica com cheque verde, tá? Confere, por favor, se é isso mesmo, só para a gente ter certeza. De todo modo, entrando na associação do professor à classe, verificando o CPF do professor, é possível verificar se a turma já consta lá na carga horária dele. Se a turma consta na carga horária dele, tudo bem, está associado. É só para entender a navegação aí. O Romeu escreveu aqui, consegui rejeitar a manifestação. Ok, Romeu. Legal. Qual a data da vigência, início e fim nesta fase de atribuição da carga suplementar? É a vigência do ano letivo, tá? É a vigência da matriz. Janeiro de 2021, 26 de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. É quando vai encerrar
lá adiante. O professor categoria F, que irá afastar em 21/1 de 2021, pelo Código 056, que é aguardando a aposentadoria, participa da atribuição no dia 17/12, o professor que vai se afastar, ele ainda não consta no funcional, tá? Então, isso daí é um gerenciamento manual. O professor que vai se afastar, ele não está no funcional, mas logo as aulas dele vão constar no saldo. Então, se ele não atribuir, ele vai constar no relatório de adidos. O sistema vai entender, né, o que é o relatório de adidos. Docentes com 0 aulas. Se ele está com 0 aulas, ele vai ser identificado como adido. Então, precisa acompanhar e gerenciar essas situações para poder entender que lá no dia 21, né, como você citou aqui, dia 21/1, ele vai se afastar pelo 056. É bom também autodeclarar, deixar descrito, consciência das partes, diretoria, informar escola e diretoria, né, a comunicação entre os dois, para que isso fique vinculado à ata de atribuição, ok? E seja informado também no modelo CGRH que vai para a diretoria. Docente removido, não quer mais 22, eu entendo que seja o artigo 22, faz declaração na escola nova, o docente removido, na situação de remoção, ele já está numa escola nova, né? E aí, um evento anula o outro. Se ele optou pelo artigo 22, mas o sistema deu a inscrição na escola anterior, na classificação, se ele vai participar do artigo 22, o sistema vai ler essa informação que está lá na inscrição dele. Então, precisa checar isso. Porque se deu tempo de atualizar e o sistema fez todo esse procedimento e atualizou a UA de origem e atualizou o artigo 22, se ele não quer participar, ele autodeclara e não participa. Então, ele não indo no destino, automaticamente ele vai permanecer na origem, mesmo que removido, tá? E aí precisa acompanhar esse caso para verificar se o sistema se comporta dessa forma. Poderia esclarecer em relação ao item 17 do comunicado externo 255, e eu não estou com o comunicado aqui na mão, hein? Uma vez que o parágrafo 2º do artigo 25 da resolução 72 determina que a carga horária da designação, quando constituída com aulas livres, consistirá de aulas atribuídas da disciplina do cargo, e deverá abranger uma única unidade escolar, sempre em quantidade igual ou superior à da carga. Aqui ele está falando do artigo 22. Tá. Aqui, no artigo 22, eu vou tentar falar de um modo geral, se não ficar claro, você reformula para nós aí. No artigo 22, de modo geral, na origem, o professor tem a jornada dele, e ele pega uma determinada quantidade de turmas. No destino, o professor que for assumir aquelas aulas no destino, ele tem que pegar exatamente aquela carga horária do professor original ou maior, que é o que ele fala aqui. Deverá abranger uma única unidade escolar, sempre em quantidade igual ou superior à carga horária total. Então, se ele pegou lá na origem 24 aulas, eu não posso pegar 20 aqui. Eu tenho que pegar 24 ou mais. Eu não posso pegar menos. E também não pode pegar em mais de uma unidade. Em poucas palavras, é isso. Se não ficou claro, por favor, reformula, que eu tento explicar com outras palavras. O que faço com as indicações que não tiveram suas aulas atribuídas? A manifestação de interesse é livre. O professor manifesta em quantas escolas e turmas ele tiver interesse e formação. A realização da atribuição está sujeita à quantidade de aulas da jornada e as compatibilidades. O que, de repente, não teve aula atribuída, o próprio sistema vai deixar aquilo na lista de manifestação de interesse. A manifestação de interesse não precisa de justificativa. Você só precisa justificar quando chega a vez dele e ele não atribui. Se não chegou a vez dele, não precisa justificar. Tá? O sistema nem vai abrir esse campo. Quando você entra na justificativa, você entra para justificar por que você não está atribuindo. Tá?
Quando você clica no primeiro docente, seleciona ele e confirma a atribuição, aquela turma já passa a ser dele e vai direto para a associação do professor à classe. Pode falar, Adri. Vou completar uma informação a respeito do Inova e do artigo 22, tá? O Inova, o bloco de aula livre no artigo só poderia ir da disciplina do cargo, antigamente. Mas o Inova não é cargo de ninguém. É de todos que fizeram curso. Então, é uma excepcionalidade, tá? Então, pode sim pegar, tá bom, Lu? Então, só para clarear isso, tá bom? Okay, o ano passado já foi assim. Tá certo. A gente está trabalhando aí com as aulas do Inova. O que vocês estão perguntando bastante para a gente é se o professor que não tem o curso do Inova pode escolher as turmas do Inova. Ele pode escolher as turmas do Inova, ele só não pode ampliar com as aulas do Inova, e ele vai poder ministrar quando começar o ano letivo. O que a gente pede para a equipe escolar acompanhar? Os cronogramas do curso EFAP, para que esse professor faça uma declaração que ele irá fazer o curso assim que abrir o próximo cronograma. Acredito que não vai demorar, caso já não tenha nesse mês de dezembro. Tendo o curso, ele vai realizar o curso e deve ser aprovado. Aí é isso que vocês precisam acompanhar. Porque se eu atribuo as aulas, os componentes do Inova para um professor que não tem curso, ele começa a ministrar a aula. Ele pode até estar indo bem na administração das aulas, mas ele foi reprovado no curso lá em, de repente, janeiro, fevereiro ou março, quando tiver. Se ele não foi aprovado, ele não deve continuar. Numa segunda oportunidade, ele pode até tentar o curso novamente, mas uma vez que ele tenha feito o curso e foi reprovado no componente, ele não vai continuar com essas turmas, tá? Então, é isso que vocês vão administrando e vão acompanhando aí. Selene, tem uma dúvida aqui no grupo de atribuição, não é nem no chat, mas é para você, tá? Vamos lá. Temos o seguinte caso. Segundo colocado, não quer as aulas remanescentes. Como proceder? 1. Não atribuir e deixar como está. 2. Marcar a opção nenhum e justificar o porquê do primeiro. E segundo colocado, não terem aulas atribuídas. A preocupação, marcar a opção 2 e o sistema tirar as aulas já atribuídas dessa disciplina para a professora. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Eu vou responder. Tá. Quando o diretor de escola acessa a tela realizar a atribuição e aparece para ele uma lista de professores que manifestaram interesse naquela turma, ele vai seguir a ordem de classificação e a ordem de prioridade de quem está ali manifestando interesse, de cima para baixo, do primeiro ao último. O primeiro atribuiu, se atribuiu, ok, está atribuído. Se o primeiro não atribuiu, ele vai clicar no segundo, vai abrir um campo de justificativo e ele vai escrever. Por que ele não atribuiu para o primeiro? Ele entrou em contato com o docente, de repente o docente disse que não quer, desistiu da turma ou algo do tipo, ele vai descrever. O docente desistiu da turma, o docente vai tentar atribuir numa unidade mais próxima. Ok? Ele vai justificar isso. Ele vai passar para o segundo. O segundo vai entrar em contato, a mesma coisa. O professor vai assumir as turmas, assumindo, ele vai atribuir para ele. Aquela turma já passa a ser dele. Se ele não atribuir, ele vai clicar no terceiro e vai abrir a caixa de justificativa do segundo. E assim por diante, até chegar no último, tá? De modo geral, é assim que funciona. Para todas as turmas, conforme a disciplina, quando o diretor acessar a tela, é isso que ele vai ver, tá? A professora escreveu aqui que não foi essa pergunta. Professora, detalhe um pouco mais a sua pergunta, diretamente qual é a sua dúvida, tá? Para a gente poder encontrar aqui a melhor resposta. O docente categoria F, na sede, não tem a disciplina específica. Ele pode pegar as disciplinas do Inova e completar em nível de diretoria carga horária. O docente categoria F não tem disciplina de provimento, né? A gente pede para otimizar
se tem a disciplina dele de formação, se de repente ele é habilitado em alguma disciplina, qualificado, a gente pede otimização disso. Se o professor tem as aulas da disciplina dele e ele quer atribuir em nível de diretoria, a gente pede para vocês adequarem, tá? As aulas do Inova, não tem problema se de repente na inexistência dele completar a jornada dele com as aulas do Inova, não tem problema. Entretanto, a otimização é mesclar as aulas dele, de disciplina, com as aulas do Inova, ok? Mas na inexistência dele, não tem problema. Pode pegar Constituição, composição e carga suplementar. Só não pode ampliar com as aulas do Inova. O professor já teve atribuído na escola uma aula. Na escola 1, aulas, e a escola 2 precisa rejeitar? Não, a escola 2 só vai rejeitar se chegar na vez dele e ele não atribuir. Se não chegar na vez dele, não precisa justificar. Só justifica aquilo que você não fez. Então, o que você não fez? Eu não atribuí. Mas não atribuiu por quê? Porque o primeiro desistiu, eu vim para o segundo. O segundo vai entrar em contato, ele vai dizer, já atribuí na escola 1. Então, justifica. O professor já atribuiu na escola 1. Se não for a situação, o primeiro da lista já pegou a turma, não precisa justificar, tá? Isso vocês já estavam fazendo no processo durante o ano. Não precisa entrar em todas as justificativas, tá? Só naqueles que chegou a vez dele e ele, de repente, não fez, ok? O relatório de saldo, como a gente falou no início, está congelado, tá? Qualquer alteração feita no relatório não surte efeito. Se, porventura, um professor teve, no momento que ele tentou manifestar interesse, teve qualquer inconsistência sistêmica, a gente vai pedir para vocês verificarem cada caso e se, de repente, ele queria manifestar na 7ª série e tem outros professores que também manifestaram na 7ª série, tenta adequar ele entre os pares. Se for a vez dele, se de repente ele é o melhor classificado e ele é o primeiro, atribui manualmente para ele. Se ele não for o primeiro, verifica qual a posição ele ficaria, tá? Isso somente agora devido a esse ajuste sistêmico, não é esse o procedimento. O procedimento é o que a gente falou para vocês. Depois que confere o saldo, fecha o período de conferência, congela a tela de saldo e disponibiliza para quê? Para manifestação de interesse. Manifestou o interesse, fecha o período de manifestação de interesse e disponibiliza a lista de interesse para quem? O diretor realizar a atribuição. Finalizou o realizar a atribuição, fecha o período de realizar a atribuição e disponibiliza um novo saldo para a próxima fase. O sistema trabalha com etapas. Então, a gente tem que se reeducar com esse novo formato, com essas etapas. Não dá para eu estar no realizar a atribuição, voltar para o saldo, depois adiantar para a manifestação, voltar para o saldo de novo, avançar. Então, a gente precisa se readequar com o formato de trabalho, ok? Confere, fecha o saldo. Manifesta interesse, fecha a manifestação, realiza a atribuição, fecha a realização de atribuição. Hoje, durante o ano, a gente tinha um cronograma semanal, de segunda a sexta. Agora, a gente está trabalhando com um pouco mais de flexibilidade, e a gente tem um cronograma do dia 4 de dezembro até o dia 23 de dezembro para trabalhar. Então, a gente está com um período mais extenso. A nossa prerrogativa para o ano que vem é tentar deixar isso um pouco mais dinâmico, mas também vai trabalhar com parâmetro, mas a gente vai tentar deixar o parâmetro um pouco mais curto para que vocês consigam fazer mais sessões, tá? Vamos conversar, vamos analisar e verificar o que é mais viável tecnicamente. Para o processo inicial, na semana do F, já vou adiantar para vocês, vai ser a mesma dinâmica. Então, oriente os seus docentes, oriente as suas escolas, a dinâmica vai ser a mesma. E se a gente não tem mais tempo para jogar o cronograma para frente, a gente já está indo até dia 23 de dezembro, né? E a gente tem outras coisas ainda para acontecer. Então, vamos tentar adequar aí o que a gente precisa adequar. O sistema, teoricamente, não está com grandes erros, tá? São pequenos ajustes que não está impedindo a atribuição, não está impedindo nenhuma das etapas, todas as etapas a gente conseguiu concluir,
salvo algumas inconsistências que, de modo geral, não impediu a fase de acontecer. A gente só precisa se adequar aos períodos e aos horários, tá? Quando o sistema fala assim, o período da manhã é das 9 ao meio-dia. Quando ele fala tarde, é das 13 em diante. Então, se, por exemplo, a manifestação de interesse lá do professor categoria F, que vai ser no dia 22 de dezembro, é no período da tarde. Fechou esse período, o ideal é que a gente não precise postergar isso. Por quê? Porque a gente vai ter que gerar um saldo e mandar para a diretoria. Se a gente tiver que estender o período de manifestação, já vai comprometer a próxima fase, que é encaminhar o saldo para a diretoria, tá? Então é isso que a gente reforça aqui com vocês para tentar trabalhar. Deixa eu ver, falta 5 minutos para finalizar, né? Porventura ficar aí alguma dúvida sem responder, a gente tenta ir seguindo nos próximos canais de comunicação e a gente vai acompanhando cada caso aí. Escola. Quando vocês passarem os casos de vocês para o ponto focal do grupo de suporte que a gente tem, passa detalhando a situação, escola, docente, diretoria e a situação, tá? E esgotem as possibilidades de verificação. Verifique a formação, verifica se a aula está homologada, verifica se o quadro está disponível, esgota as possibilidades aí de análise operacional, se está enquadrado na resolução, para depois disso a gente identificar se é ou não falha sistêmica. O sistema pode apresentar falha? Claro que pode, mas a maioria dos casos são operacionais. A grande maioria é interpretação legal e análise operacional, tá? Então, o pessoal aí da escola, equipe escolar, esgota as possibilidades, analisa tudo que precisar analisar, encaminha para o seu ponto focal na diretoria, ele vai receber aquilo e vai passar para nós no grupo suporte, tá? A nossa equipe técnica analisa, verifica pontualmente, se for algo que está acontecendo só na sua diretoria, a gente verifica se é alguma questão do perfil, se tem algum comando que não foi dado ou alguma particularidade. Se for algo que está refletindo em todas as diretorias, aí a equipe técnica gera uma atualização do sistema e por isso que às vezes a atualização demora alguns minutos para acontecer, ok? Eu vou passar a palavra para a Adriana finalizar. Eu agradeço a vocês pelo espaço, pelas dúvidas, pelo acompanhamento, pelo auxílio e a gente continua com vocês auxiliando no que vocês precisarem, ok? Uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, Lu. Eu agradeço os seus esclarecimentos técnicos aí, muito importante. Estamos criando muitos líderes aqui na CGRH, a Lucilene é uma delas. Muito obrigada, viu, Lu? Você tá de parabéns, se apropriou demais do processo de atribuição e nós contamos muito com ela aqui. Eu agradeço a participação de todos, foi uma semana muito produtiva, muitas dúvidas, todo mundo trabalhando junto para a resolução. Nós estamos fazendo esse processo de maneira pioneira, agora em dezembro, foi um grande passo que demos, a gente agradece a semana, segunda-feira continuamos, dia 14 ao dia inteiro, né, Lu, e na terça de manhã para a associação, e no dia 15, que é terça-feira à tarde, daí de forma manual a gente dá continuidade ao artigo 22, e até lá nós vamos resolvendo os problemas, vocês entrem em contato conosco nos nossos canais, procurem o ponto focal da diretoria, eles na hora mandam para nós lá, a gente tem visto as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um bom fim de semana para todos, parabéns pelo trabalho, pelo comprometimento, nós somos todos uma única SEDUC, né? Desde os órgãos centrais, diretoria, escola, e a gente quer estar aqui junto com vocês, tá bom? Muito obrigada e por tudo aí, bom fim de semana. Tchau.